Olá, pessoal, tudo bem? Agora vamos começar. A última aula eu falei com vocês um pouco de literatura, né, para a gente conseguir terminar ali a apostila 1, e agora eu vou começar a apostila 2. E a apostila 2, como eu falei de literatura da apostila 1, eu vou falar de redação. Então seria a frente D, aula 3, ok? Apostila 2. Então, dessa vez eu não quis preparar nenhum slide para ter uma conversa melhor com vocês. Na última produção de texto, vocês me enviaram ali um texto de opinião, certo? Eu disse que o texto poderia ter alguma pegadinha, e a brincadeira ali com o texto é que obrigatoriamente você teria que escrever a sua opinião citando o texto do Barack Obama. Então, alguns alunos começaram o texto sem citar o texto do Barack Obama. Isso é um problema, ok? Porque a proposta dizia, né, a partir do discurso do candidato à presidência, Barack Obama, então eu precisava começar o texto. O discurso de Barack Obama mostra isso, e a partir desse momento opinar. Mas ali na aula 3 de vocês da frente D, o título da aula é Textos de Opinião em Jornal. Ok? Então, vocês têm contato com o jornal, Gazeta do Povo, Folha de São Paulo, Tribuna, Folha de Araucária, né? Então, nós temos aí jornais que não têm, às vezes, o mesmo tamanho, mas têm o mesmo objetivo, que é informar, que é trazer informações e aí por diante. E dentro desses jornais, nós temos tipos de textos. Então, o vestibular muitas vezes pede para que você ou interprete ou escreva uma carta opinativa para um jornal. Lembre-se que cada texto vai ter a sua característica, ok? Primeiramente, a apostila vai dizer como subtítulo e vai trazer para a gente que os jornais são um espaço para o debate público, ok? É um debate público porque o jornal, aquele meio de comunicação, vai trazer informações e o debate vem à tona. O debate vem quantas notícias, quantas coisas nós não ficaríamos sabendo se não fosse os jornais trazer essas coisas à luz, né? Tanto na política, nas questões sociais, do preconceito e aí por diante, dentro de várias áreas. Os jornais são divididos em cadernos, já pensando nisso, né? Então, caderno de esporte, caderno de cultura, o caderno de economia, o caderno de política, o caderno da vida pública. Então, cada um dos cadernos ali tem esse objetivo principal, que é trazer o debate público e trazer informação aos seus leitores. Dentro dos textos jornalísticos, pensando e seguindo aí a corrente da apostila de vocês, o primeiro tipo de texto são os editoriais, ok? Como que eu reconheço um editorial? Como que eu sei que eu li um texto do jornal e aquele texto que eu estou lendo é um editorial? Normalmente, os editoriais não levam assinatura, ok? Fiquem atentos a isso. Por que não leva assinatura? Porque o editorial é o posicionamento daquele meio de comunicação sobre aquele tema. Então, eu fui lá e li a revista Veja, li a Gazeta do Povo, li um texto. O texto está falando mal de um problema que está acontecendo em Curitiba, um problema que está acontecendo em Araucária, e não levou assinatura. Isso quer dizer que é o ponto de vista daquele meio de comunicação, daquele jornal, sobre aquele tema. Vamos supor que você não gostou daquilo e entra com um processo de retratação. A retratação deve ser feita pelo jornal, pois é o ponto de vista dele. Por isso que o nome do texto é editorial. É um texto que foi cortado ou foi selecionado pelo editor-chefe. Tá? Alguns jornais trazem o nome do próprio editor-chefe, muitas vezes na contracapa da revista, ou logo no início da revista, para mostrar quem é o editor-chefe, quem é o responsável por aquele meio de comunicação. Mas, normalmente, os textos editoriais, então, são os textos que aparecem sem uma assinatura. O segundo tipo de texto que a apostila de vocês traz é a coluna de opinião. O nome já diz, coluna de opinião. Vai ter a mesma relação com o editorial, a diferença é que a coluna de opinião ela é assinada. Tá? Muitos jornais, muitas revistas, eles vão trazer até a foto daquela pessoa responsável por aquele texto. Tá? Até a fotinha dele vai estar ali do lado, para você entender que aquele não é o ponto de vista. É claro que cada revista vai trazer um articulista dentro daquele universo, dentro daquilo que eles acreditam, porém, aquele texto pertence àquele autor, é um texto de opinião,
ok? E aí é legal porque eles vão trazer especialistas. Então, nós temos, por exemplo, na Gazeta do Povo, lá um ex-jogador de futebol que fala de esporte. Nós temos um economista na seção de economia. Nós temos uma educadora no caderno de educação. Nós temos alguém da área da cultura para escrever um artigo sobre cultura. Então, é legal isso, porque o articulista, né? O articulista, o cara contratado pelo jornal, um especialista em política, por exemplo, é o cara que vai escrever lá coluna de opinião sobre política. São vários, né, os colunistas. Hoje nós temos acesso aos jornais diretamente pela internet, a gente consegue ver embaixo ali a listas de colunistas de cada jornal, e aí cada um é especialista dentro da sua área, de gastronomia, de turismo, e aí eu tenho que entender que aquele, muitas vezes, não é o ponto de vista do jornal ou da revista, é uma coluna de opinião, então o texto é daquele autor. Por fim, nós temos a crônica jornalista. Na crônica jornalista, ela se confunde com a crônica literária, onde o autor vai, muitas vezes, criar um universo e ele pode, dentro desse universo, misturar com a vida real. Então, muitas vezes, autores de crônica, eles trazem um posicionamento deles sobre algo, o que eles pensam, só que nisso, dentro de um universo muito parecido com a literatura. Ok? As crônicas são conhecidas por textos que aparecem muito mais em jornais. Então, nós temos ali uma mistura de realidade e ficção. Tá? É um texto também que pode aparecer críticas. Então, é uma aula bem curta, só que com muita coisa, porque a Federal ela tem várias formas de cobrar esse tipo de texto de jornal. Pode ser um texto de opinião, onde você está dando resposta a algum texto que foi publicado ali numa revista, no jornal, você não gostou e você tem que retratar, ou pode ser um texto de um jornal que você tem que ser a favor ou contra. Vamos lembrar que, diferente do Enem, onde nós temos textos motivadores, na Federal nós temos texto base. Então, vocês viram no texto do Barack Obama, aqueles que produziram a redação, que eu obrigatoriamente eu tinha que citar o texto base. Isso acontece também nos textos aí de opinião que a Federal cobra a partir de jornais, a partir de revistas. Se eu sou a favor ou se eu sou contra o tema que aquele autor trouxe, eu tenho que ir para o texto base. A partir do texto base que eu vou dizer, olha, eu sou a favor porque o autor citou isso e comentou isso. Se eu sou contra, olha, eu sou contra porque o autor comentou isso, afirmou isso e acredito que, e aí eu vou mostrar o porquê que eu não sou, tá? Então, essa semana, hoje mesmo, eu estaria mandando um e-mail de vocês, a proposta de redação da semana. Então, por isso que eu fiz uma aula mais longa pensando na literatura, uma aula mais curta pensando na redação, para a gente objetivar aí esse texto, para que vocês tenham tempo de produzir esse texto, até porque poucos me entregaram a produção de texto, e é uma parte importante, ou se não, a parte mais importante do vestibular. Tudo bem? Obrigado, até a próxima.